Muito bem, meus amados, estamos iniciando aqui mais uma videoaula, desta feita na nossa lição de número 6, que estaremos estudando esse próximo domingo. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem nos dado todo apoio com esse trabalho, pela vida dos professores, que estão sempre sendo também abençoados através dessas videoaulas. Meus queridos irmãos, nós vamos então dar início a essa videoaula. Eu convido você que está nos ouvindo aí a abrir a sua lição, na lição número 6, desse primeiro trimestre, que tem como tema Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nessa lição de hoje, de número 6, estaremos estudando a Igreja, Organismo e Organização. O textual da nossa lição está em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática nos diz que a igreja é um organismo vivo, contudo, com toda a estrutura viva, precisa ser organizada. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, neste estúdio, ó Pai, gravando mais esta videoaula. Te pedimos, ó Deus, que esta aula venha servir de bênção na vida de cada professor, na vida de cada superintendente, de cada aluno que irão participar desta aula. Pai querido, Pai santo, nos ajude aqui a levarmos esta palavra a mim e todos os companheiros que estão comigo aqui, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, está conosco aqui hoje, para nos ajudar aqui na administração desta aula, o presbítero Charles, que é aqui do Templo Central, e é professor da classe Josué. Presbítero Charles, sua saudação a todos os irmãos. Pai Senhor, pastor Wallace, Pai Senhor, todos os irmãos que estão a ouvir esse subsídio dessa aula, aos professores, aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical, esperamos contribuir com mais essa lição. Também está conosco o diácono Alailson, que é lá do setor 3, congregação lá é? Betânia. Congregação Betânia. E ele também é professor da Escola Dominical ali. Sua saudação, irmão Alailson. Quero saudar a todos na paz do Senhor. Também agradecer ao nosso bom Deus, ao nosso pastor presidente Roberto Varjão, pastor Wallace, também aqui nosso amigo, nobre amigo, presbítero Charles. Agradecer a cada aluno, a cada superintendente e também a cada professor da Escola Dominical que vai estar vendo e assistindo essa live, esta aula. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então vamos entrar, propriamente dito, no assunto da nossa lição. Hoje o tema é Igreja, Organismo e Organização. Nós vamos ver nessa lição que essas duas palavras, organismo e organização, elas parecem os dois lados de uma moeda, né? Podemos dizer assim, não existe organismo sem organização e vice-versa. Essas duas palavras, elas têm que andar juntas. E na igreja do Senhor,
não é diferente. A igreja, nós vamos ver aqui nessa lição, que a questão da organização, ela faz parte do programa da igreja e tem que existir. Existe, lógico, que uma grande minoria que acredita que não seria necessário isso, mas a grande maioria esmagadora dos cristãos entende muito bem que uma igreja sem organização, ela não vai funcionar. Nós vamos ver também que, apesar da igreja ela tem que ser organizada, mas também ela precisa evitar os extremos, ou seja, em determinadas situações, uma organização ela pode virar uma institucionalização, e isso para a igreja não é bom. Mas a gente vai falar mais sobre essa questão aí do institucionalismo mais na frente, mas é só para os irmãos ir entendendo. Nós vamos ver também aqui algumas formas de governos eclesiásticos que algumas igrejas possuem, inclusive a nossa igreja. A gente vai ver aqui também qual desses aqui a nossa igreja ele se encaixa melhor. O nosso primeiro tópico da lição fala da estrutura da igreja cristã. No primeiro ponto aí desse primeiro tópico, fala a igreja como um organismo. Eu gostaria de pedir ao nosso companheiro, o presbítero Charles, que falasse para nós aí alguma coisa sobre esse tópico aí. Perfeitamente, pastor Wallace. Falando um pouco sobre esse tópico, antes de entrar propriamente mais profundo nesse item, sobre a igreja como organismo, a primeira coisa, pastor, que eu quero destacar aqui, é que a igreja, ela é a única instituição da terra, que ela, além de ser uma organização, ela é um organismo. Uma organização porque ela tem uma igreja, tem um líder, tem uma estrutura, tem CNPJ, e na sociedade existem várias organizações, instituições, mas diferem da igreja porque a igreja não é somente uma organização, mas é um organismo vivo, porque a igreja, ela tem vida, e essa vida vem do próprio Deus, que é o cabeça da igreja. Como o senhor falou, alguns tentaram ir para os extremos, e todo extremo é meio perigoso. Alguns, lendo a Bíblia, entenderam que a igreja, por ser um organismo vivo, não precisaria ter uma organização, mas isso não tem amparo bíblico. E outro extremo é a grande institucionalização da igreja, que faz com que a igreja fique engessada e não flua como tem que ser, trazendo vida para aqueles que fazem parte dessa igreja. Então a igreja, além de ser uma organização humana, pastor, ela é uma organização divina. Então é a única instituição que, além de ser humana, ela é divina, porque foi criada e organizada pelo próprio Cristo. E corrobora com isso, Efésios capítulo 5, versículo 25, como a igreja ela é um organismo vivo, e aqui a gente já começa a entrar nesse tópico 1, esse ponto 1, a igreja como organismo. O que é um organismo? Organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo, ou seja, tem vida. E de onde é que vem a vida da igreja? Lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, a gente vai ver de onde vem essa vida da igreja. O Senhor começa dizendo: vós mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Primeira coisa é que a cabeça da igreja é Cristo. O corpo é o corpo místico de Cristo. Na teologia fala do corpo místico de Cristo. Esse corpo místico é o que? É a igreja universal, não a igreja institucional, mas a igreja universal, a igreja que não tem placa, a igreja espiritual de Cristo. E aqui no versículo 25 a gente vai ver quem é que vai dar vida para a igreja. Versículo 25 do mesmo capítulo 5 de Efésios diz assim: vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem pela água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Então a gente vê primeiramente que Cristo é o cabeça da igreja e que é Ele que dá essa vida à igreja. Por isso que ela é diferente de todos os órgãos, porque é um organismo vivo. E a Bíblia, né, ela fala acerca do Espírito Santo, quando Jesus falou, queria deixar outro Consolador, que o Consolador, essa palavra, ela quer dizer aquele que está do lado, aquele que auxilia, aquele que ajuda. Então, além do Senhor nutrir, Ele deixou o Espírito Santo, que nos dá a condição de viver essa nova vida em Cristo Jesus. Muito bem, irmãos. Então, nós verei que a igreja, como organismo, isso nos traz a ideia de que ela é mais do que uma simples instituição, né? Que é uma instituição divina, diferentemente das instituições criadas pelo homem. E como o Charles já leu, o apóstolo Paulo em Efésios, ele usa o corpo humano, né, para ilustrar como funciona a igreja, como deve funcionar a igreja, né? Que um corpo humano ele é composto de vários membros, cada membro tem a sua função, todos os membros são importantes para o corpo humano, e a igreja como o corpo de Cristo não é diferente. Ela é composta por indivíduos que compartilham uma fé comum através de vínculos espirituais. Ou seja, ali cada membro do corpo de Cristo também desempenha um papel importante, um papel vital na saúde e no funcionamento coletivo da Igreja do Senhor. Então, vale a pena a gente fazer parte dessa igreja, desse organismo vivo, ser atuante, deixar que o Espírito Santo de Deus, ele nos conduza aí, que a gente consiga a buscar mais, né? Mais pessoas para fazer parte dessa igreja. Meus amados irmãos, o segundo tópico da nossa sessão fala da igreja como organização. Eu queria pedir para o nosso companheiro irmão diácono Alailson falar alguma coisa sobre esse segundo tópico aí, a igreja como organização. Então, pastor Wallace, presbítero Charles, a todos que estão nos acompanhando, pegando o gancho e saindo do organismo, né, a igreja como organismo, e um dos fatores é que um corpo, ele vive pela harmonia de seus membros. Também a igreja, isso é um organismo. Agora, quando nós vamos partir para a igreja como organização, nós temos ali na igreja primitiva uma forma simples. Porém, essa forma simples de organização da igreja, ela existia. E ela tinha uma autoridade divina dos céus, que os apóstolos conduzindo o povo de Deus, pregando, evangelizando, eles se saíam muito bem. E às vezes, hoje nós, enquanto organização, vamos dizer organização religiosa, né, de acordo com o estatuto e etc., nos preocupamos com algumas coisas muito ligado com a materialidade dos nossos templos. Não que isso seja errado, não me entendam errado, né? Eu só estou dizendo que a organização, a igreja como organização, o presbítero Charles citou o CNPJ. Nós temos o CNPJ, nós temos um presidente, temos uma mesa diretora, temos uma comissão de contas. Tudo isso é necessário, né? É uma organização. A organização ela é um processo natural, né? Todo ser humano. Todo ser humano, ele tem, desde lá do quarto onde ele dorme, já começa ali a organização. Então, é inconcebível a gente pensar numa igreja sem organização. Imagina a igreja lá, igreja primitiva, cada um ia fazer quando começou aquela questão ali, como é que vão fazer para servir as viúvas, os pobres? Se eles não tivessem essa ideia de se organizar, de instituir os diáconos, aqueles que iam servir, a igreja, com certeza, ela teria sofrido muito mais para crescer. Sofreria. E isso é sem dúvidas. Porque se hoje nós temos uma estrutura que é boa, todos que nos acompanham sabemos que a nossa estrutura enquanto organização, ela é boa. Ela, para dizer de uma palavra que fale de forma chave, a nossa organização, religiosamente falando, é a maior do Brasil. E ela não é só esse conjunto do CNPJ, mas ela também tem uma organização interna, né? Porque pela sua organização externa, ela é vista através da nossa liderança, através do nosso cuidado, do nosso zelo, dos nossos templos, né? As obras que são feitas,
materialmente falando, mas a organização interna da igreja também existe. O comentarista mencionou aqui que nós não aceitamos uma hierarquia, mas até que ponto nós não aceitamos uma hierarquia? Nós sabemos que existe internamente na nossa organização uma hierarquia. Só que esta hierarquia que o comentarista fala, ela não é daquele ponto de vista episcopal, como algumas igrejas históricas são, né? Tem que ser enrijecida, institucionalizada ao pé da letra. A nossa organização interna, ela tem um corpo de obreiros, um corpo ministerial. Primeiro nós temos os congregados, que são os professos não membros chegando à igreja. Temos os membros. Aí depois nós temos o que inicia o que eu chamo da nossa hierarquia eclesiástica. A nossa organização interna, que é os nossos cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e os nossos pastores. Voltando a dizer que a igreja primitiva era simples, mas tinha a sua organização. E nós precisamos também diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada, presbítero Charles. E como que nós podemos diferenciar isso, pastor Wallace? É interessante nós observarmos, né, um exemplo de uma grande empresa. Vamos observar uma grande empresa poderosa no mundo, a Apple. A Apple é uma máquina de venda, é uma máquina de produtos. Mas ela tem uma marca e ela tem uma instituição. Qual que vai na frente da empresa? É a empresa que chega primeiro? Não é. É a marca que chega na frente da instituição. Nós, igrejas, somos assim também. Enquanto organização, às vezes nós não chegamos primeiro, mas a marca de Cristo, que somos nós salvos em Cristo, chega primeiro. A marca da salvação. Ela chega em locais que a gente nem imagina. Pode falar. Permitir, Diácono Aleilson, também, é bom, pastor, que se diga, se o professor quiser também tocar nesse assunto com seus alunos, que primeiramente a igreja, ela surgiu como um organismo. Atos capítulo 2 vai falar sobre ali a inauguração externa da igreja, como nós estudamos na primeira lição, e ali, só depois, em Atos capítulo 6, que vai começar uma institucionalização da igreja quando as viúvas gregas estavam sendo deixadas no partir diário do pão. E ali elege-se diácono e começa a ter uma pequena hierarquia dentro da igreja. Então, primeiro é bom que se diga que primeiro veio o organismo vivo da igreja, depois que veio a institucionalização, a organização dessa estrutura da igreja. E, pastor Wallace, me permite falar, né, aqui no conjunto que o presbítero Charles está dizendo, né, que o organismo, ele é vivo, mas necessita de ser organizado. E o organismo, ele gera trabalho, né? As nossas funcionalidades. Aí é onde entra todas as funções que nós, enquanto membros, né, do corpo místico de Cristo, que é um organismo vivo, nós temos a desempenhar no reino. E citando uma parte aqui, que uma igreja organizada, ela se mantém viva, já uma igreja institucionalizada, ela caminha para a morte. Por que isso? Porque uma igreja organizada, ela está baseada na ordem e na decência. Mas uma igreja institucionalizada, ela foca outros objetivos. E por isso o comentarista coloca que ela caminha para a morte. Obrigado. É isso aí. Já foi falado bastante aqui sobre a questão da institucionalização da igreja. E é um extremo que nós temos que evitar. Organização, sim. Mas institucionalização, aí já começa a complicar. Por quê? A organização, ela é boa, ela é saudável. Por outro lado, a institucionalização, o nome é grande, a gente tem que falar, ela, bom, o Flávio já disse que ela enriquece, ela faciliza, ela engessa a igreja. Então isso não é bom, não vai dar certo. Então nós precisamos de nos organizarmos, mas sem deixar se institucionalizar. Porque, veja bem, uma igreja organizada, ela procura como que se diz, ela procura adornar-se interiormente. Já uma igreja institucionalizada,
ela já se preocupa mais com a adornação exterior, já começa a buscar coisas de fora. E isso vai acabar influenciando negativamente na igreja. Então, por isso é preciso de ser evitado a questão da institucionalização. Agora vamos aí para o terceiro tópico aí terceiro ponto, né, do primeiro tópico. A gente fala tópico, fala ponto, varia muito, depende de cada lugar, né? Cada um usa uma maneira de falar. Alguns usam tópico, fala subtópico, fala ponto. Mas vamos lá. Nós já estamos seguindo aqui no ritmo aqui de pontos e tópicos. Vamos para esse terceiro ponto aqui do primeiro tópico, que é organização, organismo e organização. Pastor Presbítero Charles, fala mais uma coisa para nós sobre esse terceiro item aí. Muito bem, pastor. Continuando aqui falando sobre Vamos organismo fechar esse primeiro ponto. e organização, o pastor Antônio Gilberto ele fez uma diferenciação muito boa e interessante sobre esses dois assuntos. O pastor Antônio Gilberto diferenciou isso bem, dando exemplos para clarear mais a nossa mente. Ele falando aqui sobre os templos. Os templos são o quê? Organizações. Mas os que frequentam os templos são pessoas que nasceram de novo. Pessoas que tiveram um encontro com Cristo, uma regeneração, uma vida transformada. E isso não é uma instituição, né, qualquer que faz. Isso faz através da pessoa bendita de Jesus. Então a igreja ela é uma organização, mas os que frequentam aquela igreja, elas sentem esse novo nascimento, se transformar essa vida que surge na vida do cidadão e da cidadã. Outra diferenciação é que um organismo tem vida, agora uma organização não. A Igreja Universal, aqui não é uma placa de igreja, mas a Igreja Universal, a Igreja Invisível, aquela que é santa, imaculada, que irá subir, né, como noiva de Cristo, como o corpo de Cristo, como um organismo, não depende de cerimônia, de reconhecimento, de tempo, de estatuto. A igreja espiritual, nós temos a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível a gente vê que somos nós, mas a invisível, aquela que só Deus sabe que vai ser salva, essa invisível não precisa, né, de tempo, não precisa de CPF, não precisa de nome escrito em nenhuma ata, porque o nosso nome dos salvos já estão escritos, pastor, no livro da vida, né? Mas aqui como igreja local, igreja de organização, precisa ter um controle de quem se batiza, quem se professa, quem é congregado, para ter um mínimo de organização na igreja, né? E outro exemplo que ele traz aqui, dessa diferenciação, é o organismo tem apenas uma cabeça, e quem é essa cabeça? Cristo. Né? Agora, quando a igreja passa para uma organização, às vezes há mais de um líder, às vezes há mais de uma liderança, e isso não tem nenhum algo contrário em estabelecer líder, porque a Bíblia mesmo vai falar, aí como o diácono Alex falou, que na igreja primitiva havia uma organização pequena, mas havia, a gente vai ver a instituição dos diáconos, a gente vai ver que a igreja ela crescia na doutrina dos apóstolos, a gente vai ver que a igreja ela implantava outras igrejas, formava obreiros, então tinha ali uma estruturação mínima que ajuda também a organizar a igreja, essa igreja visível que nós vemos. E, presbítero Charles, isso que você menciona me faz lembrar quando o apóstolo Paulo escreve a título: te deixei em Creta para que estabelecesse presbíteros de cidade em cidade, ou seja, lideranças nas igrejas locais ali, né? O organismo, a organização, ela também depende dessa estrutura para se valer. E também tem um ponto aqui que o nosso comentarista deixou, que alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo. Alguns acreditam que ela só existe na forma de organismo. Mas nós, como cristãos pentecostais, salvos em Cristo, nós sabemos que não é só organismo, é organização também. E aquelas pessoas que acreditam que ela só é organismo, eles tendem, pastor Wallace, a não respeitar a liderança ou estrutura que é institucionalizada, que é colocada. E isso gera o que nós chamamos, em outras ciências, de anarquia. Anarquia é quando uma pessoa não aceita ser liderado ou que não aceita um estilo de governo na igreja ou em lideranças religiosas. Obrigado. Muito bem, meus amados. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição,
a igreja, um organismo vivo e organizado. Aí nós vamos ver o seu aspecto local, o seu aspecto litúrgico, que são esse segundo tópico, esses são só esses 2 pontos aqui. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Vamos ver o que meus companheiros nos falam sobre essa questão aqui, irmão Charles, no seu aspecto local. O que você fala para nós a respeito da igreja? Muito bem, pastor. A gente encontra, principalmente no livro de Atos, no aspecto local, a igreja se organizando. A igreja se organizou na cidade de Jerusalém, a igreja se organizou quando chegou em Samaria, a igreja se organizou quando chegou em Antioquia, né, que a Bíblia diz que havia doutores e mestres. Então, havia uma organização local dentro da igreja, né? Então, a igreja existe localmente como uma comunidade organizada. Dessa forma, né, vai falar da organização da igreja de Roma, de Corinto, de Éfeso, no Novo Testamento. Então, a igreja se reunia e ela aprendia ali a doutrina dos apóstolos, havia um crescimento, havia um compartilhamento de palavra, e a igreja acatava a sua liderança, né? Na instituição do diácono, a gente vai ver lá que os apóstolos vão orar pelos diáconos e a igreja aceita essa posição da liderança da igreja. Então não havia uma anarquia, né? Como o diácono Aleilson bem colocou. Felizmente existem alguns locais que espiritualizam tudo, vai para os extremos, e aí não obedece pastor, não obedece a liderança, não obedece a quem está vendo. É como a Bíblia mesmo fala: se você não obedece a quem está vendo, quanto mais você pode obedecer a Deus. Muito bem. Irmão Aleilson, você quer falar uma coisa sobre essa questão aí? Sim. Pastor Wallace, presbítero Charles, nesse aspecto local da igreja, nosso comentarista diz que havia a igreja que estava em Roma, que estava em Corinto, que estava em Éfeso, e Fala, consequentemente localidade, né? a localidade, né? Ele está fixando, né? E quando nós sabemos, a igreja que estava em Colossos, em Filipos e assim sucessivamente, até que chega na igreja que está em Jaru. É. Nós fomos alcançados, saímos agora há pouco de um trimestre sobre missões. E nesse aspecto local, a igreja de Jerusalém e também as outras, ela, de maneira primitiva, ela se reunia, orava, porque a igreja, até hoje, nós temos o papel de se reunir. Isso nós não deixamos, pastor Wallace. Por quê que nós não deixamos a questão de oração, de se reunir entre nós e também demandas sociais? Porque isso faz parte da nossa vida. É o que Cristo nos ensinou. Jesus sempre mencionou. E é um mandamento, né? Não deixando a vossa congregação, né? Como alguns fazem, né? Então, que nós não podemos, apesar de nós sabermos que nós fazemos parte da igreja invisível, da igreja que vai morar no céu, mas nós não podemos esquecer que quando nós estivermos na terra, nós pertencemos a uma igreja local. Temos um local para nós congregarmos, um local para nós nos reunirmos, e temos lideranças a quem nós somos subordinados. Então, nós não podemos esquecer disso. Enquanto estivermos aqui na terra, nós pertencemos a uma igreja local. Pastor Wallace, me permite só terminar aqui uma outra fala que eu tinha planejado, dentro da igreja no aspecto local. Aí, presbítero Charles, o nosso comentarista diz que a igreja local também enviava missionários. É. Olha que interessante, né? Além de se reunir, de orar, de cuidar de demandas sociais, de instituir o diaconato, de eleger lideranças, ainda enviava missionários. Isso era uma igreja primitiva. Então imagina a capacidade que nós temos hoje. Além de nós fazermos tudo isso, nós também não deixamos o que aprendemos na Bíblia, de enviar missionários. E graças a Deus nós somos uma igreja missionária. Então isso faz parte da igreja local, né? A questão do envio de missionário. Lógico, é tudo dirigido pelo Espírito Santo, mas passa pela igreja local, da onde esses missionários são enviados, e essa igreja local é quem vai manter esses missionários, que vai cuidar deles lá. Então tudo isso envolve esse aspecto local aí. No segundo ponto aí, segundo tópico, fala no seu aspecto litúrgico e ritual. Irmão Charles. Muito bem, pastor. No seu aspecto litúrgico e ritual, nós vemos que quando a igreja ela foi criada, o Senhor ele não deixou como é que era a forma de dirigir um culto, qual era a liturgia de um culto.
Só que a gente vê ali, principalmente na igreja primitiva, que havia o quê? Havia doutrina, havia cântico, havia louvor, havia oração, havia, né, assistência social para aqueles que necessitavam. Então a igreja, ela começou a se organizar, né, como um organismo, né, dentro aqui dessa sociedade. E Paulo também ele vai, né, asseverar sobre isso, ele dizendo, olha irmão, quando vocês se reunir, um tem o que cântico, outro tem canções espirituais, outro tem, né, um testemunho para contar. Então, o aspecto litúrgico, ritual da igreja, nós sabemos que cada igreja tem uma liturgia própria, um ritual próprio. Nós da Assembleia de Deus, a gente já, quem é da Assembleia de Deus já sabe como é que inicia o culto, cantozinho da harpa. Então, a liturgia também ela é necessária para manter a decência e a ordem do culto. Porque se não tivesse, né, uma liturgia própria, não tivesse cada um, né, oferecer qualquer coisa, a gente sabe que Deus ele não aceita qualquer coisa. Não aceita. A gente vê quando os filhos, né, de Arão trouxeram fogo estranho, eles morreram. Então há um padrão, né, esse padrão é um padrão bíblico, de santidade, de reverência. Agora a liturgia ela pode mudar de local para local. E além da liturgia, a Bíblia, né, vai falar um pouco sobre que ela estabelece costumes. Então, na Bíblia, pastor, nós vamos encontrar doutrina, nós vamos encontrar costumes e vamos encontrar tradições. Também. Agora, a gente não pode, com isso, ficar que nem os fariseus, tão preocupados com o costume. O costume em si não é algo errado. Paulo ele vai dizer que onde, né, as más conversações corrompem os bons costumes, tem costume que é bom. Nós, brasileiros, aqui da América do Sul, nós temos o costume que é de tomar banho 3 vezes ao dia, né? Se não tomar banho, não deixa de ser pecado, não é pecado. Só que é um bom costume, se não tomar banho, vai ficar fedendo, calorzão desse. Então, a igreja, ela se organiza em doutrina, tradição e costume. A Assembleia de Deus tem um costume, tem uma tradição, tem uma liturgia, tem um padrão. É uma igreja que já tem mais de 100 anos no Brasil. É uma igreja tradicional no Brasil. E essa tradição que começou, claro, já mudou muita coisa. Eu sou evangélico desde criança. Muita coisa já mudou, mas o principal, né, da tradição dos usos e costumes, graças a Deus, que ainda está sendo preservado na Assembleia de Deus. Então, cada igreja, né, nós sabemos que cada igreja tem os seus ritos, tem os seus costumes, mas quando nós fazemos parte de uma igreja, nós temos que nos adequar a essa igreja, né? Que tem irmão que às vezes ele está na igreja e tal, mas ele não quer se adequar aos costumes da igreja. Isso não é bom. Nós fazemos parte da igreja Assembleia de Deus, nós precisamos nos adequar a esse costume. Cada igreja tem os seus costumes, os seus ritos, e isso é bom, isso existe e deve ser observado. Faz parte dessa organização que a igreja deve ter. Então, uma igreja que não observa isso, que não tem uma liturgia, não tem um rito definido, com certeza vai ter problema. Nós temos aqui, por exemplo, os ritos do batismo, a forma como a igreja batiza, né? Temos o rito da Santa Ceia. Outras denominações têm essa maneira de fazer de outras diferentes, cada uma tem a sua, mas ela tem que existir. São rituais que existem, é um mandamento e cada igreja ela deve observar isso aí para manter essa decência, né? E a Bíblia mesmo nos orienta a fazer tudo com ordem e decência. Se você pertenceu à igreja que ela não se preocupa com essa decência, com essa ordem, com essa organização, é uma igreja fadada ao fracasso, né? Então, para uma igreja ser bem sucedida, lógico, primeiramente é Deus, né? O Espírito Santo, mas também ser uma igreja que preze pela organização em todos os sentidos aí. Pastor Wallace, gostaria de encerrar falando também a respeito das ordenanças, que é o batismo e a ceia. Lembrando que só existem essas duas ordenanças para a Igreja de Cristo, desde a época primitiva. Só sabemos que existe pela Bíblia o batismo e a Santa Ceia. E falando do batismo e da ceia,
como o senhor estava mencionando, e o presbítero Charles também, isso pode mudar de igreja para igreja. Mas uma coisa é certa, o batismo e a ceia, nós chamamos de princípios. O princípio não muda, ele é inalterável. Mas agora o método de abordar, o método de se fazer o batismo, muda de igreja para igreja. Muda. Vamos lá. Para o nosso terceiro tópico aí da lição, vamos falar agora do o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, é sabido, né, por todos que todas as igrejas evangélicas, principalmente, elas possuem diversos tipos de governo eclesiástico, né? Por isso, o governo eclesiástico de uma igreja evangélica deve se adequar a essa denominação evangélica, pois cada denominação possui as suas particularidades e forma de governo, de administração e assim por diante. Sendo assim, o estatuto de uma igreja evangélica deve seguir o modelo de administração eclesiástica utilizada por essa denominação. E nós vamos então estar vendo aqui pelo menos três tipos, né, 3 formas de governo que nós vamos estudar aqui nessa lição aqui. Nós temos o episcopal, depois vamos falar sobre o presbiteral, o congregacional e vamos falar também sobre aquele que a nossa igreja se utiliza. O primeiro aí, episcopal. Irmão Charles, o que você entende sobre essa forma de governo episcopal aí? Falando sobre forma de governo, né, de tradições de organização e condução da igreja, nós temos 3 bases bíblicas, né, que são as principais, que o senhor acabou de citar, que é a episcopal, a presbiteral e a congregacional. Todas essas 3 formas de organização da igreja, elas têm amparo bíblico. Elas, né, são formas de liderar, de organizar a igreja. A diferença básica, a gente vai ver aqui, a grosso modo, é que umas vai ter uma liderança mais centralizada, outras não vai ter uma liderança, outra vai ser um conselho, né, um conselho ou uma convenção que vai fazer parte de todas as decisões ali para emanar para a igreja, e outras vão, às vezes, mesclar uma coisa com a outra. Falando aqui sobre a forma episcopal, né, que vem lá da palavra grega equipos, né, e aparece uma vez no Novo Testamento, como em Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e Tito capítulo 1, versículo 7, né, essa forma de governar a igreja é uma forma, quando começou a igreja, primeiramente tinham os presbíteros, que era aquele pastor local, e depois surgiu os bispos, que era ali pastor de uma região. Então, aqui, no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispos ou supervisores. Então, essa forma de governo, né, meus irmãos, é uma forma mais centralizada, é uma forma que a Igreja Católica é o principal expoente, que tem um único líder, que é o Papa. Algumas denominações protestantes e pentecostais também usam apenas um líder que toma todas as decisões ali, claro, às vezes consulta uma pessoa ou outra, mas o poder de decisão, o poder de ordenação, o poder de liderança parte apenas desses bispos, supervisores ou, né, apóstolos. Tem igreja que tem se organizado como apóstolos, são uma liderança única, é a forma episcopal de organização da igreja. Então, esse modelo de governo episcopal, ele centraliza, né, as decisões em uma pessoa só, né, na pessoa do presidente, na pessoa do Papa, ou de um líder. Isso é um resumo aqui. O senhor me permite só completar também, pastor, é bom que se diga, lembrei aqui quando o senhor falou, é que nenhuma forma de governo aqui significa que uma é melhor que a outra. A gente vai ver. Vai ter falhas porque, quando fala de organização, a gente está falando de organização humana, né? Não pela forma da organização, mas porque às vezes tem um ser humano que está na frente, às vezes pode ter falha, mas às vezes a pessoa, ele, né, quer sempre
acertar as falhas que ocorrem, não é pela forma, mas sim, às vezes, por estar um ser humano ali na liderança. Nós vamos adiantar um pouquinho, que o nosso tempo está corrido. Eu pedi para o irmão Alailson falar sobre a forma de governo presbiteral. Portanto, pastor Wallace e presbítero Charles, acabamos de sair do sistema, né, e da forma episcopal, né, e vamos falar agora da maneira presbiteral. Primeiro, quando falamos de governo da igreja, há algumas pessoas que se assustam com isso. Como assim? O governo da igreja, um governo eclesiástico. Existe governo da igreja? Meus irmãos, existe. É vivo, é eficaz, é necessário. E o segundo modelo bíblico é o presbiteral. Mas para entendermos isso, primeiro temos que saber o que é forma de governo, para depois entendermos o que é sistema de governo. São duas coisas distintas, diferentes. Forma de governo, vou exemplificar falando do Brasil. O Brasil tem uma forma de governo republicana, mas tem um sistema de governo presidencialista. Então, existe dentro da Bíblia a forma de governo episcopal e o sistema centralizado. Da mesma maneira que agora entra no segundo subtópico, existe a forma de governo da igreja presbiteral e o seu sistema é através de um conselho, é através de um sínodo, pastor Wallace. Aí, presbítero Charles, nós entendemos que na maneira presbiteral, a igreja, ela elege os presbíteros para um conselho. E depois que ela faz isso, ela entrega a esse conselho a autoridade para conduzir a igreja local. Então, dá-se a entender que o conselho, ele, em determinado momento, ele toma as rédeas, né, da igreja. Poder de decisão. Na realidade, os membros da igreja, né, que elegem esse conselho e dá a eles esse poder, né? Poder. Então, eles é que acabam tomando essas decisões em prol de toda a igreja, impedindo aqui a participação dos membros, porque os membros elegem eles, depois eles Comanda que os toma membros. a decisão e comanda todas as decisões ali. E aí, pastor Wallace, me permite só um pouquinho, presbítero Charles, dizer que dessa maneira presbiteral, né, também a questão de uma Assembleia Geral, que ela pode dominar até uma região de um país ou até um país, né, dentro das suas igrejas locais. Obrigado. Você ia falar uma coisa? Eu só complementar que essa forma de governo presbiteral, esse sistema é seguido por algumas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais, por exemplo, na América do Norte. São várias igrejas, né, que seguem essas diferentes formas de governo aí. Nós não vamos aqui ficar citando o nome de todas elas, mas existe aí várias igrejas nesse sistema presbiteral, episcopal, assim como tem também agora nesse outro sistema que é o congregacional. Você já estava falando, o irmão Charles, continue falando agora sobre esse sistema de governo congregacional. O congregacional, a prática é o que? Eleger um dirigente da igreja local e nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local, né? Então, a presbiteral, quem elegia o pastor era a igreja. Nesse daqui não. Na congregacional, quem elege o pastor é a Assembleia Geral ou o Conselho ali de pastores que elege um pastor para aquela localidade. Assim, as igrejas locais também ela tem uma administração autônoma. Essa forma de governo, de administração, é adotada pelas igrejas batistas. Cada igreja tem a sua autonomia em relação à outra. Uma não interfere na outra, ela não é subordinada a outra denominação, a outra congregação, a uma independência administrativamente. E quem elege os pastores é esse conselho ou assembleia. Então, é mais ou menos o que acontece, essa forma de governo que é praticamente, como se diz, né, as igrejas elas são independentes, né, não tem um vínculo com determinada convenção e tal. Então, acaba que a igreja é que comanda o todo, né? Ela elege o pastor, ela tira o pastor. Isso tem o seu lado bom, mas também tem o lado negativo nesse sistema aí. É porque, veja bem, o ponto negativo desse regime de governo é exatamente o poder que é dado aos membros. Esse poder que é dado aos membros, isso pode acabar criando um partidarismo dentro da igreja, uma rebelião dentro da igreja, de grupos se formarem e se levantar ali
criar grupos políticos dentro da igreja. Então, é um perigo que existe dentro dessa forma de governo e que as igrejas que se adaptam por essa forma de governo têm que estar atenta para que isso não venha a acontecer no seu meio. E por último, nós temos agora aqui, vamos falar aqui sobre o sistema de governo da nossa igreja. Qual que é o sistema de governo da nossa igreja? Primeiramente, é uma mistura, né, pastor? O nosso sistema de governo, como nós da Assembleia de Deus viemos, o pastor Gnavim, né, e o pastor Daniel Berg vieram de uma igreja batista, e a igreja batista, ela usava, né, um sistema congregacional, o qual cada igreja tinha a sua autonomia, a sua independência. Então, no princípio, a igreja ela começou com esse sistema de governo, né, ela dizia que aproximou mais do modelo, a Assembleia de Deus americana se aproximou mais do governo presbiteral. Já no Brasil, ela mais se aproximava ao governo congregacional. Só depois, né, isso a partir de 1930, é que as igrejas brasileiras, elas começaram com a criação da CGADB, né, Convenção Geral das Assembleias de Deus, aí que a convenção passou a eleger os pastores locais, tendo essa autonomia de decisão de eleger os pastores. E além de eleger os pastores, ela se assemelha aqui, né, com essa autonomia congregacional, porque o pastor local ele tem uma autonomia administrativa, tem uma autonomia de liderança, né, de liderar a igreja, ele presta contas financeiramente, administrativamente à convenção, mas ele tem uma certa autonomia de as suas decisões locais. E não deixa de estar ligado a uma convenção, a um presidente, né, do Estado, um presidente da Convenção Geral. Então a nossa igreja, na realidade, o governo dela, como diz, é um modelo híbrido, ou seja, ele acaba trazendo um pouco de cada forma de governo dessa. Nós for analisar aqui, nós temos um pouco da episcopal, nós temos da presbiteral, temos do congregacional, ou seja, eu acredito que os nossos líderes procurou tirar o melhor de cada um desses governos para aplicar a nossa igreja. E temos esse modelo de governo que a nossa igreja, então, ele se adaptou a partir principalmente a partir lá de 1930, autonomia, né? que nós podemos dizer assim, ao pastor relativo, não é absoluto. Não é absoluto, Aí, pastor Wallace e presbítero Charles, e professores, alunos, superintendentes que nos assistem, quando nós entendemos esse modelo da nossa igreja, que é mesclado, né, que é híbrido, nós vamos saber o seguinte: lá nos Estados Unidos, quando é fundada a Assembleia de Deus norte-americana, foi diferente da nossa origem. Por quê? Primeiro, nós tivemos uma origem com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Inclusive, eu conheço o Templo Mãe da Assembleia de Deus em Belém do Pará, né? Eu fui lá, é muito lindo, não? É lindo demais. Beleza, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja foi fundada aqui no Brasil, a Assembleia de Deus em Belém do Pará, e dali ela sai para todo o Brasil. Aí que surge depois, em 1937, a Convenção Geral, a CGADB. Então, por isso que ela começa a mesclar, né? A Convenção Geral fica como o governo episcopal, né? Aí a maneira congregacional e presbiteral foi mantida nas regiões, nas convenções estaduais e nas igrejas locais. Beleza. Mas qual é a diferença da igreja norte-americana? As Assembleias de Deus norte-americanas, que surgem em 1914 e dali por diante, é o inverso. São várias igrejas pentecostais, pastor Wallace, presbítero Charles. São várias igrejas pentecostais que elas viram e entenderam que defendiam a mesma ideia e elas decidiram, com as suas lideranças, se unirem em um concílio geral. Inclusive, quando esse concílio geral se unem, aí eles formam um estatuto, um regimento e denomina Assembleias de Deus. Então, a maneira que eles surgem, dá-se a entender, como o comentarista falou aqui, é mais presbiteral. E essa superintendência geral. Inclusive, eles não usam o nome lá nos Estados Unidos como nós usamos aqui, né? Que é de presidente geral, né, da Assembleia de Deus no Brasil. Lá, o pastor Dow Clay,
que é o superintendente geral, né? Eles utilizam o nome de Concílio Geral das Assembleias de Deus, porque o conselho, né, ele governa todas as Assembleias de Deus nos Estados Unidos. É um modelo já um pouco diferente do nosso. Diferente. Então, E o senhor me permite dizer que nós estamos falando assim, no nosso caso, nós pegamos um pouco de cada modelo, mas de nenhuma maneira é errado pegar um pouco de cada modelo, porque todos são modelos bíblicos. e nenhum deles é mal em si. Todos eles têm seu lado positivo. Talvez alguns não tenham alguma coisa lá que agrada um ou outro, mas todos eles têm o seu lado positivo. Pastor Wallace, o comentarista ele não colocou, porque é uma coisa que alguns estudiosos não consideram como modelo, mas em alguns países, devido ao rigor e à perseguição, existe um modelo estatal. Estatal, né? Isso. Como que é esse modelo estatal? O líder do país é o chefe da religião. Então eu queria destacar esse ponto aqui. É uma forma de governo diferente, né? No nosso país nós não temos essa forma de governo, Não mas para fora aí é bem provável que isso exista. Mas então, para resumir, que esse modelo de governo que a nossa igreja ela se adaptou, na sua grande maioria, diz aqui o comentarista, que embora mantenha certa autonomia administrativa, né, em relação às convenções geral, estadual, a quem essas igrejas são filiadas, as igrejas também possuem um modelo de liderança regional, como o Charles já falou aqui, né? A gente tem essa questão do líder geral, mas também temos essa questão dessa liderança regional, que ela é respeitada dentro desse sistema de governo. Então, ela acaba abrangendo todo esse sistema por causa disso aí. Ela é aberta a todo esse sistema de governo e ficou difícil até a gente dizer qual seria o nome desse governo da nossa igreja, porque realmente ele abraça cada um dessas formas de governo. Então, que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja, né, a Assembleia de Deus no Brasil, que ela possa continuar crescendo e que essa forma de governo que tenha se adotado até hoje, que ela possa prosseguir, né? Até hoje tem dado certo e eu acredito que vai dar certo, vai continuar dando certo e Deus vai continuar abençoando a nossa igreja. Nós vamos então para a nossa conclusão, que nosso tempo já está esgotado. Nós iremos para a conclusão da lição e logo em seguida estarei dando aqui a oportunidade aos nossos companheiros de estar dando aqui a sua consideração final. A conclusão da nossa lição diz assim: nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então nós vemos que, mais uma vez aqui, o comentarista ele destaca o modelo da igreja primitiva, que apesar de ser um sistema simples, um modelo simples de organização, até hoje ele é seguido pela grande maioria das igrejas, né? Na questão principalmente da ordenação de ministros, né? Até hoje as igrejas, pelo menos a nossa igreja, ela procura seguir essa forma que foi implantada na igreja primitiva. Meus amados irmãos, nós chegamos então no final dessa lição. Obrigado, irmão Charles, obrigado, irmão Lailson. Obrigado a você que está nos acompanhando por esse canal. Continue toda semana nos acompanhando, enviando para os professores que talvez não tenham acesso ainda. Você que pode, envie esse link para os professores, para que eles possam estar também assistindo e, com certeza, tirando proveito dessa nossa videoaula para estar aí ajudando na sua ministração no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a Deus por essa oportunidade
e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.